Olá, galerinha, tudo bem? Bom, estou fazendo esse vídeo porque, pelo menos desde 2016, no mundo de uma maneira geral, e sobretudo 2018 no Brasil, a gente, enquanto historiador, né, a gente tem recebido uma série de perguntas que envolvem o conceito de fascismo, a ideia de fascismo. O fascismo enquanto uma definição, uma qualificação. Como assim, professor? Então, sempre me perguntam alunos, colegas, amigos, né, me perguntam, André, a gente pode chamar, vou dar um exemplo aqui, a gente pode chamar o governo Trump nos Estados Unidos de fascista? A gente pode chamar o governo Bolsonaro no Brasil de fascista? E nós, historiadores, nós somos muito preocupados com os conceitos, né? E normalmente o conceito na área da historiografia, ele está associado a uma época, a uma especificidade de uma época, correto? Então, por exemplo, nós historiadores, nós temos esse cuidado sempre, né? O fenômeno do fascismo, enquanto elemento fundado na Itália nos anos 20, tá? E em outros lugares como a Alemanha dos anos 30 e 40, certo? Ele é um fenômeno histórico específico de uma época, de uma era, né? Digamos assim, vamos dizer assim, a era dos regimes de extrema direita, com as suas ideologias de extrema direita, tá? Então, ele está fixado lá naquela época, correto? Assim como poderia dar um outro exemplo, né? Assim como, por exemplo, quando a gente vai falar de coronelismo no Brasil, normalmente a gente associa o coronelismo ao período da Primeira República, aquele período que vai da fundação da República Brasileira em 1989 até o início do governo Vargas, o início da era Vargas em 1930. Então ali você tem marcado um coronelismo. Mas o que a gente tem que entender? Essa é a definição de marcação, né, enquanto marcador histórico. Porém, os fenômenos, né, eles podem voltar a acontecer, né? As mesmas estratégias de discursos podem ser usadas para levar um grupo político com um discurso, aí sim, fascista, ao poder. Né? Alguns historiadores preferem até o termo fascistoide. Eu também prefiro o termo fascistoide, porque na verdade é a história se repetindo, como dizia, né, Marx, a primeira vez enquanto, né, comédia e a segunda vez, né, enquanto tragédia. Então, quando a história ela se repete, quando os líderes eles se utilizam de discursos parecidos para chegar ao poder, tá? A gente tem um regime menor. Não chega a ser um fascismo histórico, mas é um regime fascistoide, né? É uma cópia. É uma cópia que, apesar de ser, né, como toda cópia, ela não é igual ao original, tá? Não é igual ao clássico, certo? Toda cópia, enquanto mimesis, né, ela produz, claro, outros direcionamentos. Ela vai se reproduzir com outros meios. Então, por exemplo, no fascismo histórico, nós temos lá nos anos 20 e 30 o rádio sendo usado, né? As mídias eram jornais, então a gente não tinha ainda, né, a TV, a gente não tinha ainda a internet. Hoje a gente vai ter o fenômeno da internet, mas os discursos e a maneira lógica em que eles se estruturam é muito parecida. E por que aqui eu estou trazendo para vocês esse livrinho aqui? Esse livrinho aqui, Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley, certo? Ele é um livrinho que virou um best-seller e ele vai analisar, sobretudo, é muito legal, né? Ele faz um parágrafo sobre a Itália dos anos 20, certo? Quando o fascismo está ali com Mussolini emergindo, certo? Ganhando poder, sendo o poder, o regime, tá? Hegemônico, e
ele vai comparando com outros lugares do mundo, né, sobretudo os Estados Unidos de Trump. Né, o olhar dele é muito sobre os Estados Unidos de Trump, mas também olha a Hungria, que vive um regime de extrema-direita hoje, olha a Polônia, o Mianmar, né, são vários lugares do mundo que você tem ali os regimes de direita e de extrema-direita imperando e fazendo uso. Né? E ele seleciona aqui, é muito legal, 10 coisas que são importantes para você identificar regimes fascistoides, certo? E a gente vai fazer uma análise aqui dessas 10 coisas. Eu vou primeiro citar as categorias. Ele fala, categoria 1, o passado mítico. É importante que o discurso trabalhe com o passado mítico. 2, a propaganda. E como que ela se estrutura. 3, o anti-intelectualismo. 4, a irrealidade. 5, a hierarquia. 6, a vitimização. 7, lei e ordem. 8º, ansiedade sexual. 9º, Sodoma e Gomorra. 10º, Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Então são essas 10 ideias que os regimes, né, esses grupos políticos que chegaram ao poder nesses lugares, nos Estados Unidos, na Hungria, na Polônia, no Brasil, em Mianmar, tá, se utilizam, e a maneira lógica que eles estruturam as suas ações políticas para chegar ao poder. Tem que passar por essas 10 questões. Vamos fazer uma análise? Fazer uma análise aqui, essa é a minha proposta com esse vídeo, sobre o Brasil. Tá? Sobretudo a partir de 2018. Certo? Então vamos lá. Primeira questão aqui, o passado mítico. O que vem a ser o passado mítico? Né? Na Alemanha nazista, eles buscavam o seu passado mítico, né, nos Reiches alemães. Né? O primeiro Reich alemão, que é lá do século XV. Tá? O segundo Reich alemão, que é do século XIX. E o terceiro Reich, que seria implementado, o Reich dos 1000 anos, por Adolf Hitler. Assim como Mussolini na Itália, né, o passado mítico da estrutura linguística, narrativa, da construção narrativa do fascismo é baseado na Roma antiga, na ideia daquela Itália poderosa, aquele Império Romano, Império Italiano que dominou o mundo todo. E quando você constrói um passado mítico, né, você fomenta, você alimenta o sentimento de nacionalismo. Como é que funciona aqui no Brasil, para efeitos de 2018 para cá? Esse passado mítico é escolhido, né, no regime militar, o regime que, durante o Brasil, tá, ele dominou. Os militares dominaram, construíram um regime ditatorial de 64 a 1985. Uma ditadura que, no seu início, teve apoio civil, né, apoio de setores conservadores da elite brasileira, da sociedade brasileira, sobretudo também católicos, né, naquele momento lá, em 1964. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse regime ele vai ser visto... Olha que interessante, olha, parece uma contradição, né? Porque a gente vive o período pós-ditadura militar no Brasil, o que a gente chama da Nova República, sobretudo a partir da Constituição de 1988 e das primeiras eleições diretas e livres para presidente da República em 1989, certo? Então, nós vivemos aí os últimos 30 anos, né? No período que a gente tem aí como a Nova República. E durante o período da Nova República, um grupo social exalta a ditadura como uma época boa, como uma época áurea, né? Como uma época de prosperidade, uma época que não se tinha, segundo o discurso deles, claro, né? Corrupção, né, que os homens públicos eram respeitáveis, certo? Que a sociedade era um lugar de respeito. Então, a construção desse passado mítico, ele está baseado também numa suposta ideia de superioridade moral dos militares, dessa época dos militares, né? E uma superioridade que não tem como base, como a gente vai ver já já,
tá? Os estudos da história, nem as considerações dos historiadores, tá? Dos trabalhos dos historiadores, e sim num passado que é construído miticamente, que não precisa de explicação científica, né? Ah, não, porque meus pais, minha avó, minha tataravó dizia que naquela época era melhor, que naquela época as pessoas eram mais honradas, que naquela época as pessoas eram menos corruptas, certo? Quando os estudos históricos mostram que havia corrupção muito forte, pior ainda, você não podia nem dizer, nem se posicionar contra a corrupção dos militares, né? Senão você seria morto, preso, no mínimo, né? Expatriado, né? Então, era muito pior, né, a corrupção, já que você não poderia averiguar, nem se tinha uma mídia que poderia averiguar também. Então, essa construção do passado mítico no discurso da extrema-direita no Brasil ela é estruturada em cima, esse passado mítico é a ditadura militar do Brasil. Mas, professor André, o passado mítico, normalmente ele não tem um deslocamento espacial, né, temporal maior, né, porque, poxa, a ditadura aconteceu no Brasil há 40, 50 anos, né, a gente ainda tem pessoas vivas que viveram a ditadura, mas, infelizmente, né, no Brasil, numa sociedade que não é muito... não é muito letrada, né? Não é muito onde o estudo formal não tem ainda consistência, né? Sobretudo nos ensinos fundamentais e médio, é claro que a memória histórica, né? Ela tende a ser mais dispersa, ela tende a ser mais frágil, né? A estrutura dela tende a se esgarçar em menos tempo. Então, e também ela não se constitui de uma maneira coletiva, né? De uma maneira de você ter um passado coletivo, lembrado, e passado que deve ser lembrado ou evitado, certo? Então é claro que é por isso, né? É interessante, né? Porque esse passado mítico, né? Realmente no Brasil, né? Se você for comparar com a Itália dos anos 20, a Alemanha dos anos 30 e 40, é um passado muito mais recente, né? É um passado muito que está aqui, né? Que algumas gerações viveram, inclusive, né? Nesse passado, tá? Então, essa questão do passado mítico ficou compreendida. Segundo, a propaganda, uma forte propaganda. E o bolsonarismo, né, os grupos de extrema-direita no Brasil, eles usam a propaganda aonde? Aonde que eles vão constituir essas propagandas? Sobretudo nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube, né? A maior parte dos youtubers, gente, eles são youtubers de direita, de extrema direita. Eles dominam os canais de tecnologias atuais, contemporâneas, né? E eles têm a hegemonia do discurso nesses canais. E é nesses canais, né, que a informação passa de uma maneira mais rápida, né? Chega de uma maneira mais rápida às pessoas, né? Então eles se informam através desses canais, através e outros tipos de tecnologias de aplicativos servem como divulgação, propulsão desses canais, como por exemplo o WhatsApp, né? Então o WhatsApp você manda o vídeo, olha que vídeo legal desse cara aqui que tá falando, né? Que todo gay é uma anomalia, né? Que toda que a mulher, né, é uma fraquejada. Então você vai ali e divulga aquele canal, então ele tem uma capilaridade impressionante, né? E os sistemas políticos tradicionais, sobretudo os da esquerda, né, e de setores de centro, e alguns setores progressistas também, eles não perceberam que o uso da propaganda através dessas novas redes, dessas novas tecnologias, é de fato muito importante, né? Bom, terceiro fator importante aqui, o anti-intelectualismo. Isso a gente percebe em todo momento, né? Quando, né, você tem o ministro da Educação que diz que toda faculdade, né, que as faculdades públicas, que são as melhores do país, né, as estaduais, as federais, é lugar de balbúrdia, é lugar de maconheiro, é lugar onde fica todo mundo andando pelado, né, onde tem festas, chopadas, onde o jovem não vai estudar nada, né, eles só querem trepar, só querem se drogar e eles só querem produzir balbúrdia. Então você tira a universidade, mesmo a universidade pública no Brasil, né, sendo responsável pelas principais pesquisas brasileiras, a gente está vivendo o período aí do coronavírus. Se há alguma instituição que vai resolver, vai achar alguma vacina, vai achar alguma solução
vai produzir aparelhos respiratórios, seria as universidades públicas, né? O lugar de ciência por excelência da sociedade brasileira. Mas, né, esses grupos de extrema-direita, eles são grupos anti-intelectuais. E, sobretudo, também porque eles têm um ressentimento quanto, né, às universidades, né? Porque normalmente eles são pessoas que ficaram ou reprovadas nas universidades ou não conseguiram conviver naqueles ambientes, né? Então eles vão defender essa anti-intelectualidade. Exemplo maior disso tudo é o próprio Olavo de Carvalho, né? Que se auto-intitula filósofo, né? O cara não fez nem ensino fundamental, o cara nunca pisou numa universidade, muito menos no ensino médio, se auto-intitula filósofo, né? E luta, né, contra a academia, né? Então ele tem um ressentimento por ele não ter, né, conseguido estar na academia, né? Por ele não ter conseguido, por vias de concursos e até vias meritocráticas, né, que é uma defesa do liberalismo, chegar às universidades. É o caso também do Abraham Weintraub, né, o ministro da Educação, que estudou na USP, ficou reprovado, né, teve várias notas zeros no início ali da sua trajetória enquanto economista e guarda esse ressentimento. Ele nunca conseguiu constituir uma carreira enquanto professor universitário, né, então ele guarda, né, esse ressentimento contra a universidade pública, né? Como também, por exemplo, Paulo Guedes, né? Que ele nunca conseguiu construir uma carreira enquanto economista no Brasil e teve que se filiar a um grupo nos anos 70 e 80 chamado Chicago Boys e exercer, né, o seu trabalho no Chile e nos Estados Unidos porque ele não era aceito na academia brasileira. Então, é uma característica comum, né, ao anti-intelectualismo, tá? Esse ressentimento contra as instituições por essas pessoas não terem se esforçado e não terem meritocraticamente. É legal por isso, tá, gente? Apesar de eu criticar, né, o discurso meritocrático, a gente tem que usar o discurso meritocrático para criticá-los, né? Eles não tiveram mérito, eles não tiveram mérito suficiente para estar nas academias, nas universidades, e por isso eles guardam esse ressentimento. Né? Bom, o sentimento de irrealidade. Né? Todo mito trabalha com uma irrealidade. Você tem que explicar o mundo real através de irrealidades, né? Então você vai chamar o presidente de mito, você não vai querer discutir a realidade, você não vai querer discutir se a família dele é corrupta, se está envolvida com corrupção, com uso, né, de dinheiro público, com funcionários fantasmas em gabinetes, né? Porque o cara é um mito. Não, ele não é corrupto, né? Ele é um mito. E o mito não pode ser o quê? Analisado, né? É interessante, eu tenho visto na última semana, né, o Bolsonaro, quando os jornalistas vão fazer alguma pergunta para ele que ele não quer responder, ele diz assim: eu não vou passar por esse inquérito, não quero que vocês me façam perguntas, né? Porque eu sou um mito. Quem é você para me perguntar alguma coisa? Quem é você para me inquirir? Né? Então, a irrealidade aparecem, né, nessa questão da irrealidade coisas como a Terra é plana, né? A cloroquina, você pode tomar um remédio, né, sem saber se aquilo vai fazer efeito ou não sobre você, sobre o seu corpo, né? Não precisa de estudos, né? Todo pensamento mítico, né, ele se baseia na ideia de mágica, né, numa ideia religiosa, né, de que Deus vai salvar tudo, né, e todos. E o discurso religioso também faz parte desses grupos políticos de extrema direita que chegaram ao poder. Né? A ideia de hierarquia, né? O que é uma ideia de hierarquia? Né? Então você tem um mito, né? A ideia de hierarquia, ela não necessariamente está ligada a uma ideia militar de hierarquia, né? Até porque se fosse, né, o Bolsonaro ele seria, né, menor do que toda a estrutura que trabalha com ele lá dos militares, como os generais que estão com ele, inclusive o vice-presidente da República. Né? Então essa hierarquia aqui é uma hierarquia baseada no mito também, né, da ideia de liderança mítica. Então você não pode contestar a hierarquia, né? Você tem que trabalhar com verdade e reflexões, você não pode refletir, né? Você não pode questionar, mesmo tendo dados, né, as ligações entre Bolsonaro, a família dele e as milícias, né, e o sistema de
de roubo, apadrinhamento, funcionários fantasmas em gabinetes, né? Você não pode questionar nem ele, muito menos os filhos, né? Que fazem parte dessa estrutura, né? É uma estrutura que funciona, um poder que funciona em torno de uma família, tá? A ideia de vitimização, né? Eles se colocam, por incrível que pareça, né? Enquanto vítimas, né? Vítimas de um sistema, né? Ah, nós somos vítimas da história, né? Do poder que o PT esteve por aqui, né? Eu sempre fui um deputado do baixo clero, né? Eu sou uma vítima, né? Eu nunca tive poder dentro do Congresso para defender um projeto, né, uma lei, um projeto de lei, qualquer coisa, porque eu sempre fui do baixo clero, eu sempre fui excluído, né? Eu sou uma vítima porque num sistema corrupto eu não queria me corromper, né? Mesmo ele tendo aceitado, por exemplo, né, na sua conta, né, depósitos de verbas, né, da Odebrecht, e como a própria Lava Jato está aí para provar isso, né? Mas ele se diz vítima, né? Ele se diz para explicar a sua ineficácia, né, a sua inabilidade, a sua incompetência política, a sua incompetência em projetar alguma coisa, fazer um projeto de lei, né, está lá há 30 anos no Congresso, né, e nunca fez nenhum projeto de lei, ele vai dizer porque ele era do baixo clero, ele vai se colocar enquanto vítima, tá? A ideia de lei e ordem, né, isso aqui é interessante também, porque todo discurso de extrema-direita, ele vai perpassar essa ideia de que eles são a lei, eles são a ordem, né? Eles são a lei no sentido que eles não são corruptos, que eles têm que caçar os corruptos, né? E essa lei e essa ordem se baseia numa ideia de moral, né? Por exemplo, quer ver? Uma vez eu fui fazer um trabalho sobre os grupos, né, gays de direita, né? Eles se associam, né, enquanto a ideia de gays de direita, gays direitos, né? Então eles são direitos, eles não são errados, eles não são corruptos. Então tem uma suposta superioridade moral ali, certo? E essa ideia de lei e ordem, se eles são a lei, eles podem matar qualquer um. Não, a ditadura matou lá no passado, porque quem morreu foi bandido, foi vagabundo. Se fosse correto, não morreria. Não é isso que a gente escuta, né? A Marielle morreu porque ela é uma bandida, né? Até uma desembargadora de extrema-direita, né, chegou a acusar a Marielle de associação com o tráfico de drogas, né? Num discurso totalmente baseado na irrealidade, porque não tem provas, né? Não tem provas nem criminais, muito menos provas históricas de associação entre Marielle e o tráfico de drogas, né? Então, olha que essa ideia de lei e ordem é no sentido da lei e da ordem sempre estar do lado deles, porque eles são os puros, né? Eles são os eleitos de Deus. Aí tem um discurso religioso também. Até recentemente, até mês passado, né, o Moro fazia parte dessa ideia de lei e ordem, né? Até porque o próprio sistema que o Moro fez parte durante muito tempo dela Lava Jato, o lavajatismo, né, ele está associado ao bolsonarismo, e os dois juntos, né, bolsonarismo mais lavajatismo, é que fizeram Jair Bolsonaro um político totalmente inexpressivo dentro do Congresso, né, e para a política nacional chegar e vencer as eleições de 2018, certo? A ideia de ansiedade sexual, né, nos discursos desses líderes, assim como no fascismo, no nazismo, né, assim como nos Estados Unidos, na Polônia, na Hungria, nesses discursos, né, eles sempre vão falar de golden shower, né, vai aparecer o ânus, para não falar outra palavra aqui, né, para vocês, né, vão aparecer associações com pênis, ânus, golden shower, né, questões sexuais, né, eles têm essa necessidade de usar, né, esse discurso totalmente sexualizado, machista, onde a mulher ela vai estar sempre sendo colocada em segundo lugar, tá? A misoginia ela aparece no discurso, né? Então a minha filha é resultado de uma fraquejada, né? De uma fraqueza minha, né? Na hora que eu tive a relação sexual foi uma fraqueza minha e eu tive uma filha, né? Então é um discurso misógino, né? Sexualizado, né? Eu resisto, né? Ao coronavírus, porque eu tenho passado de atleta, né? Então é uma
hipervalorização do macho, né, do macho alfa, do atleta, né, mesmo o mito sendo um senhor ali decrépito, né, dos seus quase 65 anos, né, e foi um militar totalmente, a biografia dele enquanto militar foi totalmente tragicômica, né, a gente lembra que Bolsonaro, quando fez um dos seus primeiros ali saltos de paraquedas, né, ele caiu na Barra da Tijuca, quebrando, né, os quatro membros, os 2 membros superiores, os 2 braços e as 2 pernas, né? Ele se chocou com um prédio na Avenida das Américas, né? Então, assim, realmente é meio que tragicômico, né? Essa questão. A ideia de Sodoma e Gomorra, né? Então, o que é Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra, né, são as 2 cidades bíblicas que estão associadas aos homossexuais, né? Então, esse discurso ele vai caçar, né, na sua lógica, as minorias sociais, assim como as mulheres, os negros, né? Os negros valem poucas arrobas, porque eles são preguiçosos, segundo o Bolsonaro, na sua palestra lá na Fundação Israelita em Botafogo, né? E eles também vão caçar gays, né, e homossexuais, né, dizendo que o Bolsonaro, numa das falas dele, né, uma das históricas falas dele, né, baseada em discursos de ódio, ele disse que não alugaria, não compraria um apartamento, né, tendo um vizinho gay, porque aquilo desvalorizaria o seu apartamento. Então, essa caça às minorias, né, como ele ficou anos e anos, né, naquela briga, né, com o ex-deputado Jean Willis, né, que está morando hoje na Europa, né? Então eles viviam em guerra entre eles, né? Ele e o Jean Willis, né? Então esse discurso de extrema-direita ele precisa, né, ter como um inimigo construído um homossexual, né? Porque o homossexual para eles é mais frágil, né? Então você tem que bater no que é frágil, bater na minoria, bater no cachorro morto, né? Tem gente que gosta, né? O brasileiro, infelizmente, gosta disso, né? Gosta que você bata, né, nos mais frágeis, certo? Porque isso demonstra força. Então Sodoma e Gomorra está aí. E o último elemento, que é o elemento 10, né? Que é o Arbeit macht frei, né? O trabalho liberta, né? O que quer dizer isso, né? Então nós estamos numa pandemia, certo? Nós estamos numa pandemia e todos os países do mundo estão resolvendo, né, a pandemia com isolamento social. Os países que se posicionaram contra o isolamento social são os países que estão liderando os rankings de morte por coronavírus. Os Estados Unidos estão com mais de 90 mil mortes. O Trump negou, até que resolveu fazer, né, o sistema de isolamento. Mas já tem quase 90 mil mortes. O Brasil passou as 15 mil mortes esse final de semana e o governo federal também se recusa a fazer o isolamento. E não fossem as políticas dos governadores independentes de partidos, prefeitos, né, do Brasil, nós estaríamos num quadro ainda muito pior, né? Então, eles trabalham com a ideia de que o brasileiro, o povo, ele tem que trabalhar e não discutir política. A escola é um lugar de não de conscientização, de discussão, né? De você abrir os olhos, né, para que o seu aluno, né, ele se conscientize e que ele entenda o mundo, né, ele entenda o seu trabalho enquanto uma função social, né? Não, eles querem que as pessoas simplesmente, né, vão trabalhar e não fiquem pensando nisso, né? Então vão lá, trabalhem, morram, se contaminem e se vocês morrerem e se contaminarem, o problema também não é meu. Né? O Bolsonaro deixou isso muito claro, né? Ele deixou muito claro recentemente, né, umas 2 semanas atrás, numa entrevista, ele disse que, mesmo morrendo mais de 100 mil brasileiros, certo? Não adianta, não vai colocar no meu colo, vocês não vão colocar no meu colo essas mortes, né? Mesmo ele não fazendo absolutamente nada para resolver a pandemia. Muito pelo contrário, né? Criando problemas políticos, criando, né, gerando ali, forjando crises políticas para que nós esqueçamos a pandemia, né? E, na verdade, essas grandes crises políticas, essas narrativas políticas, elas são, na verdade, um circo, né, à parte, para que ele realmente fique lá sem fazer nada, absolutamente nada, para que ele critique os outros poderes, como o legislativo e como o judiciário, né?
para que ele participe de manifestações contra, né? Isso é ilegal, isso é criminoso, né? Contra o sistema legislativo, contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal, né? O STF, né? Federal, né? O nosso Supremo, e ele fica gerando essas crises e não faz absolutamente nada. Não ajuda os governadores, não ajuda os prefeitos, não há uma ação conjunta para que nós saiamos da pandemia. E a pandemia está em qualquer lugar do mundo. A pandemia não foi criada para tirar Jair Bolsonaro do poder, né? Mas o discurso fascistoide, né, ele funciona no sentido de que, não, a pandemia só existe porque a Globo criou, né? Porque esses intelectuais, eles não querem fazer nada, eles não querem trabalhar, né? Eles criaram essa pandemia, né? É uma gripezinha, é uma coisa menor, né? Não mata ninguém, mas os dados estão aí. As mortes, infelizmente, estão acontecendo, né? Enquanto isso, os ministros da Saúde se sucedem em pedidos de demissão, em pedidos de saída, porque ninguém quer se associar a esse governo trágico, a essa tragédia total, né? Então, essa é a maneira de que o discurso fascistoide, ele funciona, né? Ele tem que agir numa base de irracionalidade, de irrealidade, de negar a realidade, negar que estão ocorrendo mortes no Brasil, que nós não temos um sistema de saúde, não temos porque o governo federal não ajuda, né? Não temos um sistema de saúde para cuidarmos, né, dessa pandemia, para encararmos essa pandemia. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, o termo fascistoide, né, ou o termo, né, fascismo, né, mais contemporâneo, ele pode ser usado sim enquanto classificação política desses regimes que estão no poder aí em diversos lugares do mundo, como no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, na Polônia e em Miramar. Tá bom, galera? Bom dia aí para vocês. Tudo de bom.